Vai, filha. Olá, tudo bem? De novo, do início. Então vamos. Olhando para a câmera Tá. e, no seu tempo, respiração pode sair. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui num dia muito especial, com uma pessoa muito especial. Foi um dia muito aguardado e todos aqui, antes de iniciar, já estamos muito emocionados. Vai ser um dia muito especial, vai ser um bate-papo muito especial. Eu tenho certeza que do jeito que estamos impressionados aqui, do jeito que estamos iluminados com a luz dela, vocês ficarão também. Nós estamos aqui hoje com a Rayuma. Bem-vinda, Rayuma. Obrigada. Estamos muito felizes com o seu aceite do convite nosso aqui para contar a sua história, para conhecer um pouco mais você, né? Para saber do que hoje você precisa para o seu continuar o caminhar, né? E eu quero que você se apresente a nós, mas antes disso eu quero dar as boas-vindas também para minha parceira de vida, minha parceira de programa, a Valquíria. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Rayuma, eu queria te falar que nós estamos muito felizes em receber você hoje, em ter esse bate-papo, porque eu acredito que esse bate-papo com você, ele trará também uma visão para muitas mulheres que sofrem violência e que muitas vezes elas não entendem. Tá? Então, a gente queria que você demonstrasse realmente pra gente que momento você identificou isso, quando você percebeu que você sofria algum tipo de violência, se você não entendeu. E a gente gostaria também... Tá bom, pode ir. Cortou. Desculpa, tô Posso nervosa. continuar? Pode. Pode continuar, Rodrigo? Tem um cabelinho seu aqui no pescoço, arruma ele para mim, por favor. Isso, aí faz isso, puxa ele todo, Tá. fantástico. Uhum. Excelente. Aí olhando para ela, dá o start Tá. que você quer. Tá, e eu queria te falar que eu, como mulher, estou muito impactada com a sua história, porque nós, mulheres, vivemos isso o tempo todo. A gente vê vários relatos de outras mulheres que também vivenciam isso e não conseguem sair. E eu queria que você contasse a sua história, a sua idade, sobre seus filhos, como isso se iniciou, como você conheceu ele. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Estou muito feliz pelo convite de vocês. E nós estamos muito felizes. E hoje, Rayuma, apesar de contar uma história triste, a gente vê que você é usada por Deus. Você já está sendo luz para muitas estradas aí que têm te acompanhado. Você é uma luz para mim, você é uma luz para ela, para todo mundo que está aqui. E já nos relatou que é luz para outras pessoas também. E eu sei que o seu propósito de vida que Deus colocou no seu caminho é para você iluminar outros caminhos. E por isso a gente quer muito te conhecer, a gente quer muito que o mundo te conheça. Porque você é minha inspiração. Muitas vezes eu acordo desanimada, eu vou lá no seu Instagram e falo, olha lá, a Rayuma já acordou, já está fazendo as coisas, já está bonita ali, conversando com todo mundo, já cuidou dos meninos, uma excelente mãe, uma irmã maravilhosa, e ela, além de ser luz no caminho de muitas, ela é luz no caminho da família dela também. Foi o que a gente estava conversando agora há pouco. Então, Rayuma, agora a gente quer muito te ouvir. Conta para nós a sua história. Hoje você está com 27 anos, né, Sim, Rayuma? 27 anos. Você tem 2 filhos, Rayuma? Isso. Qual a idade dos meninos? O mais velho tem 10 e o mais novo tem 8. Rayuma, você casou com quantos anos? Então, você foi mãe muito nova também, né? Sim, mãe com 16 anos. Com 16 anos? Casei e logo eu engravidei. Você casou, então, mais ou menos com 15, 16 anos. Isso. Rayuma, conta pra gente como você conheceu. Eu conheci lá em Minas, que eu sou natural de Minas, né? Januária, norte de Minas. E a família dele também é de lá, e a minha também. E foi uma época, no mês de julho. Junho. A gente foi. Eu tava lá, né, na Empu de São João, tem muita fogueira, tradição, né, de cidade pequena. Eu acabei conhecendo ele, mas a minha família já conhecia ele desde antes, porque ele também é de lá. E ele, como por ele ter 16 anos mais velho que eu, então meu pai já conhecia ele. Ele praticamente foi ali, criado ali junto com meu pai, com a minha mãe. Então, a família já conhecia, Exatamente. né? E aí, vocês casaram ali, quando você tinha 16 anos, logo você engravidou. Isso. E você continuou morando lá? Não. Aí, assim que a gente casou, a gente foi pra Uberlândia. Ficou em Uberlândia, morou em Uberlândia, foi 4 ou foi 5 anos. Só que nesse meio tempo, ele já morava aqui, eu fiquei lá sozinha com as crianças. Certo. Rayuma, e pelo fato dele ser bem mais velho que você, como foi a aceitação dos seus pais nesse momento? A minha mãe, de início, foi contra. E meu pai aceitou, meu pai aprovou e deixava. Aí nisso eu fui embora com ele pra Uberlândia. Porque também, igual você falou, a família já conhecia, aí tem umas características que para a sociedade é muito bacana. Geralmente a pessoa é trabalhadora, Exatamente. aí tem aquela estrutura de que o homem é provedor, então pensa, está fazendo um bom casamento, né? Exatamente, na cabeça do meu pai foi esse. Não, eu conheço de criança, vem, como se diz, de boa família e tal. Tinha aquele maior carinho por ele. E quando você casou, você já parou de estudar?
Casei, aí eu continuei estudando. Só que assim que eu engravidei, eu parei de estudar. Aí você ficou lá em Uberlândia 5 anos. 5 anos. E nesse período de tempo que você ficava mais sozinha também, como é que foi a convivência de vocês? Ele ia em casa uma vez no mês só. Então, Até no período de gravidez, foi uma vez no mês, aí foi ficando mais distante. e até que você veio pra cá. Sim, eu vim pra cá em 2017, se não me engano. Você mora aqui em 2018. Anápolis, né? Isso, moro em Anápolis. Anápolis, pessoal, é um interior de Goiás, tá? Onde, na verdade, tem um dos maiores polo industrial de medicamentos. Então, é uma boa cidade. Railma, conta pra gente, em Uberlândia, como você se sentia? Já acontecia algum tipo de violência? Já em Uberlândia eu sempre me senti sozinha, porque não tinha parente meu, não tinha ninguém. Era só ele, como lá atrás ele prometeu pro meu pai que ia cuidar de mim, que ia me incentivar nos estudos, que essa foi a conversa que ele teve com meu pai. Só que eu cheguei em Uberlândia, ele me colocou dentro de um apartamento, né, que a gente tinha alugado lá, fiquei sozinha esse período de gestação e tudo. Ele aqui, aí ele, quando eu ligava, geralmente era raramente ele atender. Foi tanto no meu período que eu tava grávida, eu ligava, vem me acompanhar, porque eu passei muito mal na gravidez do meu primeiro filho. Ligava pra ele, vem me acompanhar, eu tô sozinha, eu com 16 anos, né, a maioria das consultas eu não poderia sozinha, e mesmo assim eu ia, chegava lá, eu explicava, ó, não tem como, eu não tenho ninguém pra poder me acompanhar aqui, eu preciso fazer o pré-natal. Aí eles iam e me atendiam. Quando você deu à luz, Raíma, você deu à luz lá, ele estava com você ou não? Só do meu primeiro filho, do segundo não. No segundo, não. Não. Mas é como eu repito, né? Aquela estrutura, ele colocou ela dentro de uma casa e todo mundo pensa, que ótimo marido. Um trabalhador, mora num apartamento, saiu do interior, foi pra Uberlândia. Então, as pessoas confiam. Exatamente, mas é igual. Lá fora era uma imagem, né? É. Em casa era totalmente diferente. E aí você teve o Totalmente. segundo filho lá também. Tive meu segundo filho também. E aí o você Benjamin. veio para quando você veio pra cá, pra Goiás, foi pra ficar mais próxima a ele. Exatamente, que eu falei pra ele, falei, ó, a gente não tá dando certo assim, porque na minha mente, se a gente fosse morar ali no mesmo ambiente, talvez ficaria melhor a relação, porque já não tava dando certo mais. Só que- Raíma, em que momento você percebeu a primeira violência? Seja ela física, psicológica, moral, em que momento você teve o estado e falou, eu tô sofrendo algum tipo de violência? Ou você não percebeu isso em nenhum momento? Percebi porque quando eu tava grávida, ele falava que o filho não era dele. Desde o meu primeiro filho. Porque ele tava aqui e ele falou pra mim que ele tinha feito uma cirurgia, que ele não poderia ter filho. É uma forma de tortura psicológica também, né? Exatamente. Quando o homem fala assim, Aí esse filho não é meu, é uma forma de se Na torturar. cabeça dele, então, ele tava aqui, eu lá, então, não, vou atingir ela de alguma forma, né? E depois que seu filho nasceu, ele chegou a te pedir desculpas? Acreditou que o filho era dele? Ou você acha que era só uma jogada Eu acho- psicológica dele eu pra acho- te maltratar? Era uma jogada psicológica, porque ele, tipo assim, ele tinha um carinho com os meninos e tudo. Uhum. Meu filho, só quando os meninos não estavam perto, ele falava para que os meninos não eram filho dele. Mas a relação com as crianças era boa, né? Sim, De bom pai. E quando você veio pra cá, e vocês passaram a ter uma convivência mais diária. exatamente. E aí você veio morar em Anápolis também com vim ele. morar em Anápolis. E aí você já tinha as duas crianças e passaram a residir juntos. Certo? Exatamente. E você, até antes do dia fatídico que aconteceu, a tentativa de feminicídio com você já tinha separado dele? Tinha separado uma vez, tentei separar dele, porque ele tinha me agredido. Foi até quando eu peguei um carro, que ele estava com ele para poder, alugou para poder ir trabalhar. Vim trabalhar em Goiânia. E eu peguei esse carro, eu tava tirando minha habilitação na época, eu precisei ir no mercado. Desculpa, só um pouquinho. Antes da gente chegar nisso aí, vamos entender o percurso dela. Mas a gente já vai Da voltar também. violência. Nós vamos voltar, Tá, tá? tá bom. A gente Uhum. volta pra gente poder Tá. passear Uhum. na história dela todinho Uhum. pra todo mundo, Tá. tá? A gente passeia, Tá. tá? Não tem problema não, que a gente consegue voltar também. Aham. Railma, e antes Peraí do- que ele não tá gravando mais não. Saiu. Isso que eu ia falar. Eu ia esperar vocês darem fôlego, né? Pra gente contextualizar antes, Uhum. aí dar sequência nesse assunto que vocês estavam agora. Pra quem não conhece a história. A gente consegue passear. Tá. Tanto é que... Eu vou deixar aqui, ó, liberar a sua. Tá. É Aqui, verdade. mais ou menos. Se você quiser ajuda com a... Não, dá pra pegar. Eu vou só mirar o microfone dela, que ela tá batendo algumas vezes. Assim? Não, ele que pede pra colocar de lado. Então, Ah, tá. Assim, só. Me dá licença. Tá, pode.
vou te dar um pouquinho mais de espaço de mesa, tá? Ah, tá. Tô vendo que você tá. Aí você vai ter mais liberdade, tá bom? Uhum. Não precisa preocupar com o microfone. Tá. Você vê que ela consegue tranquilamente não falar nome, não falar Aham. nada. A gente não fala, tá vendo? E a gente consegue A passear. sensação que a gente tem é que você superou a história. Apesar de velho. todo acontecimento, a gente tem a sensação que É- pra você foi um livramento Foi. a saída desse Não, relacionamento. tanto que eu pedi a Deus pra não poder ter força e conseguir sair. Não, é difícil. É difícil, muito difícil. Podemos? A gente consegue passear, você vai ver. Azul é a cor do Benjamin. Falei, azul é a cor do Benjamin. A cor do verde? É. Tô aprendendo a. Vamos ver. Vou ver se vai estabilizar. Agora ficou bom o espaço, Uhum. no seu rosto, tá? Tá. Você não vai ficar batendo ali, você vai incomodar. Perfeito. Câmera nas apresentadoras, a câmera está ligada ainda, no tempo de você. Aí, a primeira violência psicológica que ele te fez foi trazer que o filho não era dele. Sim. Mentiu pra você que havia feito uma cirurgia, que não poderia ter filhos. E a primeira violência física, qual foi? Foi quando eu peguei um carro que ele tinha alugado para poder trabalhar e precisei ir no mercado. Quando eu voltei com esse carro, eu entrei direto na porta de vidro que tinha na casa e quebrou. E atingi uma geladeira, que a gente tinha acabado de mudar para uma casa que a gente tinha financiado. Aí, nesse dia, meus meninos já ficam todo mundo apavorado, né? Mamãe, papai vai te matar, papai vai te matar. E o que eu fiz? Peguei os meninos e fui pra casa de uma irmã minha, que morava em Anápolis também na época. Aí eu fui pra lá, fiquei. Aí foi questão de 40 minutos ele chegou. No que ele chegou, já chegou gritando, me arrastando pelos cabelos, levando pra casa. Por conta do acidente que tinha ocorrido dentro da sua casa. Não se Exatamente. preocupou se tinha acontecido alguma coisa com Não. você. Com os Ele se preocupou, filhos? a questão foi do prejuízo que teve ali. Exatamente, o prejuízo causado. Nenhum momento ele preocupou se eu tava bem, se as Uhum. crianças estavam bem. Não teve nenhuma palavra de conforto pra Não. você, só foi te violentar ali mesmo. Exatamente. E aí ele te arrastou pelos cabelos naquele momento. Levou pra casa e me colocou dentro da casa, fechou o portão. Uhum. Só que ele não sabia que eu tava com controle no bolso, que o portão Aham. tinha o controle no meu bolso, né? Eu peguei e ele me agredindo, me chutando, dando soco. Eu pedi pra ele parar, ele trancou os meninos no quarto, pros meninos não presenciar, né? Que eles provavelmente os meninos iam gritar. Uhum. Nisso ele continuou me agredindo. Aí não sei como que foi, eu creio que foi Deus. Eu consegui abaixar a mão, enfiar a mão no bolso e abrir o portão. E abriu o No portão. que eu abri, ele foi na mesa poder pegar o controle dele, foi o tempo que eu corri pra fora. E naquele momento você já sentiu aquele vento da morte ali? Sim. Você sentiu? Pra mim, aquele eu achei que ia ser meu fim, porque Vocês tinham quanto tempo de relacionamento e a idade do filho de vocês? na época ou Isso. agora? Não, na época. Eu não vou me recordar quanto tempo certinho. Mas os Eu tenho que meninos, fazer eu essa acredito que tem ali... Tinha volta de... deve ser, acho que eu não sei se o Marcos tinha 6 ou era... Railma, não chegou a acontecer empurrões antes dessa violência De quase me matar, sim. de quase te matar? Sim. Essa. Tá. E antes disso acontecer, dessa violência mais. Na tentativa de homicídio mesmo, eu diria assim. Houve empurrões, puxão de cabelo, Sim. tapas. Sim, já aconteceu igual lá em casa, a gente tinha televisão no quarto. Aí eu chegava do serviço à noite, eu trabalhava no restaurante, eu queria ligar a televisão pra me assistir. Passava Uhum. o dia trabalhando, né? Não tinha tempo. Aí se eu tava dormindo, ele chegava. Aí ele já empurrava. Não vai ficar assistindo televisão nessa hora, não. Tá tarde, eu quero dormir, eu tenho que trabalhar cedo. Ele já pegava o controle, quando a minha mulher puxava ali meu braço, né? Pra poder pegar o controle. Ele Sempre já de forma agressiva, sempre né? de forma agressiva. Nenhum momento ele chegava, não, vamos dormir, tem que trabalhar cedo. Sempre foi de forma agressiva. Não havia diálogo, né? Não tinha diálogo, igual final de semana eu queria fazer alguma coisa em casa, arrumar e tudo, falava que na época eu não tava dirigindo ainda, tira o carro pra fora. Ele fazia questão de me pirraçar, ele não tirava o carro pra fora. Então, Você chegou a sofrer alguma violência antes da gestação ou não? Antes da gestação era mil Não. maravilhas. antes da gestação, não. 1000 maravilhas. 1000 maravilhas. Após a gestação, Só. se iniciou. É que muitos homens entendem, né, doutora, que após a chegada do filho, a mulher está mais vulnerável a ele. A mulher está ali mais disposta a Ter uma tolerar dependência financeira. a tolerar certas situações para poder manter a família. Toda vez que eu falava de separar, ele usava as crianças.
Falava que eu não tinha condição de criar os meninos, que eu era totalmente dependente dele, mesmo se eu quisesse trabalhar um salário mínimo, não se queria um filho. Ele falava isso pra mim. Hoje eu já vejo de forma diferente. É difícil, mas não é Muito. impossível. Não é impossível. Railma, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nós vamos conversar, eu quero que você fale tudo que você queira falar, tudo que você acredita que as pessoas precisam ouvir também, Sim. certo? Hoje você está estudando, Sim. né, Railma? Você sempre teve esse desejo? Sempre tive esse desejo. E é algo também que o meu agressor colocava na minha cabeça, que eu tinha que estudar e procurar a minha independência. Só que quando eu me matriculava em uma faculdade, ele colocava muita dificuldade, que as crianças iam ficar sozinhas, que não tinha quem olhar. A gente tinha combinado, não, eu vou estudar e você, eu trabalhava de dia e eu também. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, você vai chegar ali por volta de 6 horas, que é o tempo que eu também chego, você via com as crianças à noite. Ele nunca chegou um dia pra olhar meus filhos. Tanto assim que foi promessa pro seu pai, né? Exatamente. Foi promessa pro seu pai pra esse casamento Pra ocorrer. todo mundo. Né? Aí o que ele fazia lá fora? Ele falava que eu não queria estudar, sendo que quando eu conheci foi o que eu me abri pra ele, que eu tinha mais desejo, era de estudar, de fazer uma faculdade, poder ajudar minha mãe, que a situação que minha mãe vive lá em Minas, não sei se tem alguém que conhece o norte de Minas, é uma cidade muito Carente. Isso, muito carente. As pessoas passam bastante necessidade. Eu sempre falei isso pra ele. E ele me alimentava aquilo que eu tinha que estudar. Só que quando eu começava, ele me parava. Ele ia ali e podava aquela, de né? maneira discreta, sem... Pra que você não percebesse, Exatamente. te manipulava, Na época eu não conseguia dificultava. ver. Só que hoje eu consigo ver que ele me dava aquele empurrão pra eu poder ir, mas quando eu dava um passo, ele me puxava 2 pra trás. Entendi. E aí, quando você estava ali, você já estava vendo essas agressões, nesse dia que você pegou o carro, você sentiu que ele era seu fim, os meninos desesperados dentro do carro. Alguém te socorreu naquele momento? Quando eu consegui abrir o portão, que eu saí correndo na rua, o primeiro carro que passou com o carro andando, eu consegui puxar a porta, entrei no carro e saí. E nesse dia você chamou a polícia? Chamei. Fiz o boletim de ocorrência. Nisso a gente ficou separado durante 6 meses. E todos os dias ele ia na porta do meu trabalho. E por que você decidiu voltar após 6 meses de separação? As promessas que nunca são cumpridas. Ele ia, ele chorava, a gente não chegou a casar no papel e ele tinha essa promessa pra mim. Fazia. A gente vai casar, vamos reconstruir a nossa família, eu não quero que meus filhos cresçam sem pai. É muito ruim uma criança crescer sem pai, que ele pouco ele cresceu, como se diz, né? Tinha pai, mas não era. E você acreditava que isso iria mudar? Acreditei que... Pessoal, mulheres, na verdade, né? É o que muitas mulheres acreditam. Elas sofrem uma violência, seja ela física, psicológica, que o agressor vai mudar. E o agressor não muda. Ele nunca muda. Porque, na verdade, ele não consegue entender que ele está errado. Ele manipula a situação de forma calculista, ele traz ali o desejo da esposa ou de com quem ele está para poder continuar manipulando a situação. Ele alimenta os sonhos dela. Exatamente. E continuar violentando essa pessoa. Exatamente. Eles sabem de todos os desejos Sabem. que a companheira tem, só que eles não mantêm aqueles desejos durante o casamento, o relacionamento que seja. Aí, quando vem a separação, eles usam aquilo dali a favor deles. Exatamente. E Railma, e aí você voltou. Quando você voltou, teve alguma melhora ali nos primeiros dias, nos primeiros meses ou não? Ele ficou 2 meses. 2 como se diz ali. Fazendo um papel Exatamente. de bom marido, certo? 2 E aí, meses. naqueles 2 meses, não teve violência, foi tranquilo, e você acreditou, sim, realmente ele Que mudou. ele tinha mudado. Ele realmente quer a família. Ele me ama, E aí, ele depois quer que a eu família. vendi todos os móveis do apartamento que eu morava, aí ele começou. E você conseguiu, então nesses 6 meses você conseguiu ainda Consegui. se reestruturar. Eu fiz um empréstimo com o patrão que eu tava trabalhando, consegui comprar televisão, comprei armário de cozinha, comprei tudo, montei um apartamento bonitinho. E ele viu realmente que eu não precisava dele ali, em questão financeira e nada, porque eu não procurei pensão com meus filhos nem nada. Você mantinha os meninos sozinha? Sozinha. Ele nunca deu R$1 pra poder ajudar os meninos nesse período de 6 meses que eu tava. Nossa, Railma, mesmo assim, mesmo que essa dependência financeira, você em 6 meses, você construiu o seu Consegui, lar. Você consegui. construiu o seu lar e manteve os meninos, né? Railma, e nesses 6 meses que você ficou separado, quando vocês decidiram retomar, você no caso, né? Houve algum auxílio da família, tanto dele quanto sua? A minha família era contra. Agora até 100%. 100% já era contra. Após a primeira violência. Exatamente. Só que aí ele falava, não, eu tô arrependido, eu vou mudar, eu agi de cabeça quente, nunca mais vai acontecer, que é a palavra que eles mais usam, né? Que nunca mais vai agredir a vítima. Com as crianças ele chegava a ser agressivo ou não, Railma? Não.
Só com você. E aí isso só até com ele. é uma forma de prender a mãe, porque a mãe É o que fala, eu pensava, né? não é? Quando eu pensava em separar, nossa, mas ele é tão bom pai. então, né, as crianças são bem tratadas, são bem Exatamente. cuidadas, Que a né? gente acaba ali se camuflando como mulher pelo papel de mãe. Exatamente. Aceitando certas coisas, porque eu sou mãe, ele precisa Mas estar assim, aqui. a gente acredita que essa violência, não ser física, não ser verbal, contra a criança, não atinja. E você falou agora há pouco para nós que seu filho sofreu muito quando aconteceu, Sim, né? o meu filho mais velho sofreu, vem sofrendo, mas não como no início. Uhum. Ele sentia muita presença do pai. Ele falava, mãe, eu tô com tanta saudade do meu pai. Eu tô com tanta saudade, eu quero abraçar, eu quero ver o sorriso dele. E era muito doído, Era né? pra mim, eu acho que doía mais em mim do que nele, porque Uhum. além de eu sofrer com a dor pelo estado que ele me deixou, Uhum. pelo fato de eu quase ter morrido, e ver meu filho sofrendo com a falta dele, sem realmente saber ali a gravidade do que ele tinha feito. Do que ele tinha feito. Quando aconteceu, vocês estavam separados? Sim. Já tinha quanto tempo? Tinha 2 meses que a gente tava separado. Inclusive, eu fui aguentando e falei. Chegou a certo ponto, eu falei, eu não dou conta mais. E ele pedindo pra separação, inclusive, ele me pediu a gente pra separar, que eu não acrescentava nada na vida dele. Uhum. Aí eu falei pra ele assim, essa é a última vez que você me pede isso, porque a próxima vez que você me pedir, eu vou separar e eu não volto mais. Uhum. Aí, nisso, né, que eu comentei com vocês aqui agora há pouco, que ele não me auxiliava, em questão de escola, né, eu tive que trazer uma irmã minha do Norte de Minas pra olhar as minhas crianças pra não poder estudar, que eu falei assim, dessa vez eu vou terminar, não vou me matricular e desistir, eu vou terminar, custe o que custar, nem que seja o fim desse relacionamento, eu vou terminar. Ele até comentou com alguns amigos dele que eu tinha voltado a estudar, só que depois que eu concluísse, eu ia separar dele. Essa era a sua intenção ou não? Não tinha essa intenção. A sua intenção era manter a sua família, né? Manter minha família, somar, poder trabalhar, poder dar um futuro melhor. Nós dois trabalhando, dar um futuro melhor para nossos filhos. E ajudar a sua mãe. Exatamente, que nem eu falei, assim, nós somos uma família de 9 irmãos. Um já faleceu, de acidente. Ninguém tem um ensino médio completo, ninguém tem uma faculdade. Eu fui a primeira a concluir o ensino médio, eu sou a 4ª filha. E você queria desbravar esse caminho para os seus irmãos também poderem desbravarem, né? Poder acompanhar ali também. E nisso ele pegou e no início ele aceitou trazer minha irmã e tudo. Depois ele começou a questionar porque não dá certo família dentro de casa, porque eu não quero. Começou a implicar. Começou a implicar. Casava defeito em tudo. Igual minha irmã me ajudava levando os meninos na escola. Quando eu não podia buscar, ela buscava pra mim. Ela fazia almoço, ela lavava Ele roupa. viu que você estava tendo apoio. Exatamente. E aí ele começou. Aí ele pegou e falou assim, um dia ele chegou lá em casa e falou bem assim, amanhã eu quero sua irmã fora daqui de casa. E a única pessoa que eu tenho aqui em Anápolis é só minha irmã. Eu falei, amanhã eu quero ela fora de casa. Eu falei assim, se ela sair, eu também saio. Falei pra ele, se ela sair, eu também saio. Ele falou, pode sair vocês duas. E se sair hoje, pra mim é melhor. Eu falei, então tá bom. Aí o que eu fiz? Falei assim, é isso mesmo que você quer? Ele é. E tipo assim, ali eu senti que ele não tinha um pingo de amor por mim, nem pelos meus filhos. Porque eu falei, se eu for, eu carrego os meus meninos. Ele falou, pode carregar. Ele falou pra mim desse jeito. Então eu vi que não tinha amor, não tinha empatia com a minha família, com ninguém. Ele não tinha aquele laço de família que você tinha, né? Não tinha. Então Na verdade, ele não queria que a sua irmã não estivesse lá. Na verdade, ele não queria que você tivesse um apoio. Exatamente. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Aí ele arrumou as coisas dele pra fazer um serviço em Brasília. Aí eu peguei, arrumei minhas coisas, fiquei igual uma louca, gente, esse dia. Fiquei Instagram, tudo, Facebook, procurando um lugar pra mim. Achei um apartamento. Graças a Deus, nesse apartamento tinha fogão, que eu saí de casa só com 2 panelas e um lençol. E com sonhos guardados ainda. Exatamente. E continuei. Falei assim, então tá bom. Saí, ele falou assim, espero que você não tenha pegado nada. Até um perfume que ele mandou os meninos me dar Dia das Mães e uma calça, ele pegou de volta. Não deixou eu ficar. Railma, vocês chegaram a se separar quantas vezes até que isso acontecesse? 2 vezes. 2 vezes. Que foi a primeira. Exatamente. E essa agora. E eu falei pra ele, nunca mais eu quero nem olhar na sua cara. Aí vocês foram pra esse apartamento. Fui eu, meus meninos e minha irmã. E vocês foram. E aí ele começou a te procurar. Os primeiros 15 dias, não. Ele até, não, eu desejo de bom pra você, desejo que você seja feliz e tudo. Aí naquele momento você acreditou, falou assim, cada um vai tocar a sua vida. Exatamente, né? Foi tão tanto que eu até continuei trabalhando no mesmo serviço, que era lá perto da casa da gente, né, um apartamento também, e continuei, né, ele tá tranquilo, né, ele não vai fazer nada comigo, nem com meus meninos, nem com minhas irmãs. Aí nisso, passou uns 15 dias, ele começou a implicar, que logo chegou o aniversário do Benjamin, ele tava viagem, pegou os meninos e viajou lá pra Minas. Aí ele chegou no dia 22, ele falou assim, mandou mensagem, Railma, vai numa padaria e compra um bolo. Que eu vou chegar à noite e a gente canta parabéns pro Benjamin. Mas na minha cabeça eu falei assim, eu não vou estar. Dia 22 foi 2 dias... De setembro. Isso, que foi o aniversário do Benjamin.
Eu falei assim, na cabeça dele vai querer que eu vou, só que eu não vou. Eu falei assim, chorei, aquele dia eu chorei muito, porque eu queria estar presente, mas eu falei, eu não vou, porque eu sei que ele não me quer lá como mãe do Benjamin, ele quer como mulher dele, né, que ele quer tentar como se diz, me levar de volta pra casa, e eu sei como a pressão psicológica era tão grande, eu falei assim, se eu for, eu vou me ceder e vou acabar voltando, então eu prefiro não ir. Falei assim, não, você vai cantar parabéns pros meninos. Comprei o bolo, levei na casa, que nesse dia a chave tava comigo, que ele deixou a chave lá de fora pra poder fazer isso. Fui no mercado, comprei o bolo, liguei pra ele, falei assim, tá aqui na geladeira? Ele bem assim, mas você não vai esperar aí? Eu falei assim, eu não vou. Ele bem assim, mas que mãe que você não vai estar presente no aniversário do seu filho? Eu falei assim, não, você pode comemorar com ele hoje, que amanhã eu levei isso pra jantar, a gente comemora, que amanhã eu tô de folga do serviço, eu levo. Aí daí pra que ele já começou a me xingar, que eu não queria família, porque eu não queria voltar pra casa porque eu tava com outra pessoa, que, inclusive, várias vezes ele pegou meus meninos, mandou os meninos mandar vídeo pra mim, que eu tenho no meu celular até hoje, falando pros meninos que ele não era mãe deles mais, que eu tinha trocado o pai deles por outra pessoa. Além da violência psicológica, violência física, também fazer alienação parental com os filhos. Sem pensar em nenhum momento... Nenhuma consequência ali nenhum momento nas consequências que trariam aos filhos. E aquele momento que ele começou a xingar, você já sentiu que alguma coisa estava acontecendo ali? Já, eu falei assim... Não, e ele era tão assim que, por exemplo, ele me xingava hoje, e amanhã já mandava mensagem falando que me amava, que não conseguia viver sem mim. Aí eu falava pra ele, mas como? Como que você me ama? Ontem mesmo tá me xingando de tudo quanto é, hoje você me ama. Ele não me agiu de cabeça quente. Eu peguei e falei pra ele, esse cabeça quente seu não me comove mais, e você pode falar o que você quiser, eu não volto com você mais. Você já estava decidida. Já estava decidida, aí ele ia na porta do meu serviço, e a coisa que eu mais temo até hoje é meus filhos andar na rua sozinhos, que ele fazia, pegava meus meninos, comprou 2 bicicletas, deu pros meninos, colocava eles pra poder ir lá na porta do meu serviço de bicicleta sozinho. Entendi. E aí, Raima, depois, isso aí já foi tendo uma consequência ali que aconteceu. Nos relate como é que foi? Então, logo começou, depois desse dia 22, ele começou. Começou todos os dias a me ligar, madrugada ele não dormia, que eu chegava da faculdade por volta de 10 da noite, aí ele começava a mandar mensagem, me ligar, que queria me ver, que queria conversar comigo, eu falava, não tem nada pra conversar com você. E nisso eu desligava meu telefone. Quando eu saía de manhã, ele tava na porta do condomínio que eu morava. Todos os dias, todos os dias. E aí, quando ele tava lá na porta, ele insistia pra conversar ou só ofendia? Ofendia, aí tinha dia que ele até ofendia, tinha dia que ele ia conversar numa boa. Oscilava. Exatamente. Aí eu ficava naquela, não, vou esperar mais Logo um uma pouco. hora cansa. Isso, né? uma hora ele cansa, ele vai sair. Vai sair de perto de mim. Só que foi só piorando, só piorando, só piorando. E ele não dava mais tempo nem pra poder respirar. No serviço foi tão tanto que depois que aconteceu tudo, meu patrão ainda comentou, né? Nossa, eu tava pensando em dar as suas contas pra você poder mudar, tipo assim, pra ver se ele te deixava em paz. Porque até ele já tava preocupado comigo. Railma, conta pra gente como que aconteceu tudo no dia 24 de outubro de 2024. Se agravou mais, foi no dia 23, no Dia dia anterior. 23. No dia anterior, eu tava saindo pra trabalhar e ele tava na porta do condomínio. Aí ele veio falar comigo. Aí ele veio, eu tava com um carregador na mão, que ele tinha comprado um carregador igual a esse pra mim. Só que esse eu deixei na casa, eu tinha comprado outro igual. Aí ele veio me dar meu carregador. Eu falei assim, não é seu, esse carregador é meu. Foi eu que comprei. Ele, não, foi eu que comprei pra vocês, que você vai me dar ele. Nisso ele tentou avançar na minha mão. No que ele foi avançar com a mão, ele levantou a outra pra me dar um soco. Aí eu falei assim, você não vai me bater, você não vai me bater. Eu comecei a gritar e tinha um monte de gente na obra, desculpa. Tinha um monte de gente numa obra da frente do condomínio. E nisso ele entrou no carro. No que ele entrou no carro, ele deu um arrancão na frente pra querer me atropelar. Eu corri pra dentro do condomínio. No que eu sentei, com as pernas bambas, liguei pra polícia. Aí eles não podiam ir, porque falou que ele não tava mais no local. Tá. Aí nisso eu fui até na delegacia, registrei e pedi medida protetiva. Aí nesse dia eu já fiquei com muito medo, fui pra faculdade mesmo assim à noite com muito medo. No outro dia cedo, era por volta de 6h55, o oficial de justiça me mandou mensagem. Mandou mensagem falando que minha medida protetiva tinha sido concedida. Aí eu assinei tudo. Fui trabalhar normalmente, trabalhei o dia todo, mas aquela angústia, aquele sentimento ruim, como se tivesse... O seu coração já sentia. É uma sensação que tava, né? Isso, abracei os meninos, falei, não, mamãe volta, e nisso eu saí do serviço, sempre saí do serviço volta de 6h30, era 6h30 que eu saía. Aí eu peguei e saí mais cedo, eu falei, vou pra casa que eu não tô bem. A cabeça dele, vou pra casa, nisso eu chamei, lá do serviço em casa, não dá nem 1 quilômetro. Chamei um Uber e fui pra casa, já tava... E antes aí, a pé? A pé, todos os dias. Aí eu chamei um Uber e fui. Larguei o rodo, nem terminei o que eu tava fazendo a limpeza final lá da fábrica, nem terminei e fui pra casa. Fui pra casa, deitei, ainda cochilei ali uns 10 minutinhos com a cabeça muito doendo, né? Aí os meninos disseram, mãe, não vai pra faculdade hoje não, fica com nós hoje, vamos comer uma pizza. Eu falei, não, a mãe vai, porque a mãe tem que fazer uma prova, mas eu volto, logo a gente volta.
Aí, nesse dia, eu falei com as meninas, vamos comigo até na portaria pra levar essas panelas pra ver se esse homem me deixa em paz, que eram as 2 panelas que eu comentei que eu levei do casamento. Aham. Enrolei elas num lençol, que também veio de lá, e levei. Deixei na portaria, essas 2 panelas. E sempre que eu ia pra faculdade, eu sempre ia com o capacete solto. E nesse dia eu peguei e prendi o capacete antes de subir na moto. Amarrei esse capacete, dei um abraço aos meninos e fui. Só que eu não sabia, né? Eu que tava me esperando lá fora. Não sabia porque ele escondeu o carro na rua lateral. No que eu montei na moto, eu não andei 300 metros. Ele veio e colidiu na traseira do Ubermoto que eu tava. Ele rodeou pela rua de trás, não me esperou na mesma rua pra não poder não ver que ele tava lá. Isso eu vi depois nas filmagens. No que ele bateu, a moto subiu na calçada. No que subiu, eu desci pra mim não cair. E falei, moço, corre que ele vai me matar. Aí ele falou assim, não, sai que eu não quero problema. Desse jeito. Aí não vi pra onde que esse motoqueiro foi. Muitas pessoas me questionam o que ele fez. Eu falei assim, eu não sei o que ele fez. Ele correu, desesperou Não e correu. sei. Nesse momento nós não vamos julgar, né? Exatamente. Eu falei assim, ele tem uma família, tem uma Não pessoa vamos fazendo, então eu julgar. não vi o que ele fez. Uhum. Pra onde que ele foi. Ele, no depoimento dele, falou que chamou a polícia e tudo. Mas que perdeu, como se perdeu as forças ali. E ele falou também que disse que ele falou pra ele, sai da frente que eu não quero você, eu quero ela. E se você vir pra cima, eu dou um tiro em você que eu tô armado. Falou pra ele desse jeito. Aí já desceu com o facão na mão. No que ele desceu com o facão na mão, eu falava, para, pensa nos seus filhos, para com isso. E ele não falava nada, ele só golpeava. E ele tentava arrancar o capacete, não conseguia. Não, pode falar. Ele tentava arrancar o capacete, não conseguia, porque o capacete estava preso. Quando ele ia puxar, eu fazia isso Porque aqui com o meu você pescoço. sentia que ele queria agredir seu rosto ali, né? Não, ele queria tirar meu Seu pescoço fora. pescoço. Você foi golpeada quantas vezes, Railma? A gente não tem um número exato de golpes, mas eu até tentei contar assim, mas Não dá pra saber. não, teve no meu pescoço, teve aqui nas costas também, e o capacete também ficou todo estraçalhado. Aproximadamente. Eu Tem creio essa noção? Eu creio que umas 20. 20. Ou mais. Pelos né? golpes que foi Facão. facão. Você sabe mais ou menos quanto tempo ele ficou fazendo ou não? Não sei né? quanto tempo. E naquele momento, assim, você sentiu que a morte estava chegando? Senti. Sentiu que a morte estava chegando, Mesmo né? ali aflita, eu chorava e pedia pra Deus, o que, Você que só vai pe- ser Você só pensava nas crianças, né? nas crianças e na minha mãe, porque a minha mãe já tinha perdido um filho de acidente. Foi a Irmão. sua maior força naquele Foi. momento pra sobreviver. E eu ficava, Deus, eu só precisa- preciso viver. Você O só que precisa- vai ser dos meus filhos? Tipo assim, Uhum. na minha cabeça, eu já vi meus filhos, não tem mais um pai. É. O que ele tá fazendo aqui comigo, não O pai deles morreu ali naquele morreu momento. ali naquele né? momento. Railma, e aí você sentia essa questão pra você ver, né, que Deus estava guardando a sua vida já. Você falou que nunca fechava o capacete. Nunca, gente. E nesse dia você fechou. Fechei antes de subir na moto, eu peguei ele e prendi. E ele tentava tirar o capacete. No que ele puxava o capacete, eu abaixava a cabeça. No que eu abaixava o capacete, vinha aqui e segurava no meu pescoço. Aí ele vinha com o facão atrás. Aí ele puxou meu cabelo, cortou. E essa mão aqui caiu nos golpes ainda que ele tava dando lá no momento. O pessoal até tentou deixá-la. isso, mas não conseguiu, porque colocou direto no gelo. Gente, alguém também se deparar com uma situação dessa, não coloca direto no gelo. Coloca no saquinho e depois coloca no gelo. Porque queima e não tem Eu como. não sabia, desconhecia. Eu também desconhecia, viu? Algo Sabia. muito importante. Exatamente. E aí, Railma, quem te socorreu naquele momento? Essa rua que ele... Você acredita que quando ele parou, ele achou que você estava morta já? Sim. Nessa rua que ele veio, ele foi tão tanto que ele planejou tudo, foi muito calculista, porque na rua que ele me colidiu na traseira do Ubermoto não tem movimento nenhum, é uma rua deserta. Foi premeditado, extremamente Sim, exatamente, premeditado, é uma né, rua doutora? deserta. Totalmente. Só que nesse dia, glória a Deus, tinha missa. É uma igreja que tinha na rua. E o pessoal da missa que me socorreu, só mulheres, gente, só mulheres. Só mulheres. Você Só chegou a mulheres. fingir de morta ou não? Eu não cheguei a fingir de morta ali. Tentou Você perdeu correr. sentidos ou não? Você chegou a desmaiar, perdeu sentidos ou não? Eu caí no chão ali sem força nenhuma mais, mas eu tava consciente. Tava consciente, consciente. perdeu muito sangue, né? Exatamente, eu não tinha força pra poder falar nada. As pessoas me perguntavam meu nome, eu só conseguia. Eu via meio que abaixava sem poder olhar, que eu tava com o jaleco da faculdade. Aí tinha meu nome. E o nome da faculdade. Eles pediam número de telefone. E eu falava na minha bolsa. Na minha bolsa que tinha meu telefone, tinha vários números, né? Aí eu falei na minha bolsa. As suas crianças chegaram a ver você assim? Não. Não, né? E aí, quando essas mulheres chegaram pra te salvar, chamaram socorro? Não, o pessoal jogaram muita pedra nele, só que ele não saiu. Ele saiu de cima de mim só quando eu caí no chão, que eu não respondia mais nada. Mesmo Porque com Railma, as pessoas lá, ele não ele saía. continuava te Continuava me golpeando? Ou não? Não, ele Meu continuava me Deus. golpeando. Continuava te golpeando. Ele só saiu de cima de mim quando eu caí no chão, que eu não falava mais nada. Que ele porque todo- achou que isso, você estivesse Porque morta. todo tempo eu falava, para, e pedindo socorro, socorro. Quando eu calei, que eu caí, que eu até lembro como eu caí de joelho e bati a cabeça assim ainda, e ele ainda veio com o facão 2 vezes no capacete que eu tava. Achou que você estivesse morta. Railma, naquele momento, então as mulheres estavam jogando pedra nele pra ele se Sim. afastar de você. Exato. Então, você sabe disso, você é um milagre.
né? Sim, e ali eu já tinha perdido a mão, perdido muito sangue. Foi tão tanto que eu até lembro o percurso todinho do hospital. Que eu tava na ambulância, inclusive ele foi pro mesmo hospital que eu. Tava na ambulância e ele tentava pegar um acesso em mim, não tinha como pegar, não tinha veia, não tinha nada. E aí você chegou lá, aí o primeiro socorro você só pensava em sobreviver. Só pensava em sobreviver. Só sobreviver. Eu ficava pensando, gente, o que vai ser se eu não sobreviver? O que vai ser desses meninos? Os meus meninos, aqueles meninos muito apegados muito ali. Ligados a você, né? Você ficou quantos dias internada? 32 dias. Você chegou a ficar na UTI muito tempo? 7 dias. 7 dias. E aí, quando você se deu conta que você tinha perdido as mãos? Gente, eu falo até hoje, eu não tenho dificuldade em lidar com isso daqui, porque eu falo, mais precioso é a minha vida. Você sobreviveu. É a minha vida. Eu até me emociono muito quando eu falo, porque tem gente que fala, questiona. Nossa, como que você consegue? Gente, eu poderia não estar aqui. Quantas Railma queria estar aqui hoje, infelizmente. Contando essa triste história, mas contando. Exatamente, infelizmente não estão. Aí, você não tem vergonha de quê? Não eu tem tenho que ter um Deus vergonha. tão grande na minha vida, tão grande, mesmo diante de toda a dificuldade, tudo que aconteceu. As coisas estão muito deturpadas, né? Vergonha de quê? De quê? Né? Vergonha não vergonha há de Exatamente. Vergonha de se encontrar, de se casar com um homem tão violento, tão manipulador e mau. Porque ele pegou a própria mulher. A mãe dos filhos. A mãe dos filhos dele, que deveria ser algo mais valioso na vida. Que ele falava que queria um futuro grandioso para os filhos dele. Que momento que ele pensava isso? Nenhum Railma, momento. e quando você viu seus meninos novamente? No meu período de internação, eles queriam levar meus meninos no hospital. Eu falava assim, eu não quero que traga meus filhos, eu não quero que meus filhos me vejam nesse ambiente. Você ficou com medo deles ficarem assustados. Exato. Não, e tipo assim, a gente só bastava o trauma dele que ele estava carregando. Imagina entrar no hospital ali, só tinha trauma. E sua mãe, quando ela ficou sabendo, como foi? Como é que você viu ela? Porque você tem muita ligação com a sua mãe, né? Muita. Minha mãe queria vir pra ficar comigo no hospital. Eu falei assim, eu não quero que minha mãe também venha pra cá. A única pessoas que eu deixei, foi tanto que no leito que eu fiquei, a gente colocou restrito, eu não aceitava visita de ninguém no hospital. Não deixava. Porque apesar da sua dor, você não queria causar dor. Exatamente. Ela não queria se sentir derrotada, ela não se sentiu e não queria deixar. Todo mundo que chegava lá, foi uma das pessoas, você ficava chorando ali, tipo assim, aquele negócio de, é que nem eu, até esses dias atrás eu fiz um vídeo lá no Instagram, TikTok, eu falei, gente, eu não me chame de coitada, eu não aceito essa palavra coitada em mim. Porque as pessoas chegavam ali, ficavam com dó, e aquilo me fazia mal. Tipo, é um sentimento ruim que tava trazendo pra mim. Eu falei, eu não quero. Então, a partir de hoje, eu não quero visita de ninguém no hospital. Railma, eu tô muito ansiosa pra saber o seu reencontro com as crianças. Como é que foi? Aí, as visitas que era só minha irmã. Foi quando, inclusive, eu não tava esperando alta aquele dia. Foi no dia 26 de novembro. Eu não tava eu não me esperava alta. Aí eu tinha uns 15 dias que eu tinha feito a última cirurgia. E o médico chegou, Railma, tua notícia é boa pra te contar. E uma ruim pra nós. Aí eu falei assim, então conta ruim pra mim primeiro. Aí ele disse assim, não, é porque a gente não vai ver o seu sorriso aqui mais todas as manhãs. E a boa é que você vai pra casa ver seus filhos. Não sei se você tá preparada, mas o momento chegou. Aí eu comecei a chorar, comecei a dar glória a Deus, porque eu pedia muito a Deus naquele momento. Como foi esse encontro com seus filhos? Pedia muito Além da alegria. Eu tô muito ansiosa por esse reencontro. Quando eu cheguei em casa, gente, eu mal conseguia andar. E eles estavam deitadinhos na cama. Na hora que eu abri a porta, veio os dois. Mamãe, eu não acredito que você tá em casa, eu não acredito. Que pra eles foi surpresa também, Aí né? eu comecei a chorar, eles também começaram a chorar. Aí daí pra cá, eu falo que pra eles também foi uma etapa difícil, porque se eu fosse sair pra mim, todo lugar que eu ia, ele tinha que estar comigo, que ele tinha medo de eu sair e não voltar. Railma, e o impacto que trouxe para suas crianças quando eles te viram ali em um processo de reabilitação, sem parte dos seus membros? Eles tentavam ao máximo não me passar tristeza em nenhum momento. Eles foram preparados antes pra isso ou não? Foram. Foi tão tanto que quando, no meu segundo dia em casa, eles já apelidaram esse daqui, ó. Esse fala Totoquinho. E o carinho que eles têm com esse daqui, eu falo que isso também me motiva e me dá força. Eles fizeram disso pra demonstrar o amor, né? Exatamente. Eu tinha muito medo de rejeição deles pela parte deles. Que, tipo, você não tem, como se diz, medo nenhum do mundo lá fora me rejeitar. Eu tinha medo da reação deles. Eu disse, não, mas esse aqui é nosso Totoquinho. Inclusive, meus filhos mais aí ficam brincando com isso aqui. Ele fala que é bem macio, fica alisando ele. Sempre encontrando amor ali. Sempre encontrando o tempo todo. Rodrigo, vamos dar uma pausa?